Olhe para mim. A oração do Pai Nosso, ela diz assim: venha a nós o teu reino, e que seja feito o quê? Venha a nós o teu reino. O trabalho do líder, do jovem, é exatamente esse: é trazer o reino de Deus até a juventude. Entenda, nós não somos animadores de torcida. Me dá uma raiva quando fala assim, ó, quer saber um pouco de música animada? É só perguntar ao pastor Jean. Como se eu fosse animador de, sei lá, festa de criança. Está me entendendo? Você e eu não podemos ser lembrados por animação. Eu não sou animador de festa. Eu não faço parte do High Five. Conhece High Five? Eu não sou Paquito. Não sou menudo. Muito menos dancei no dominó. Eu não lembro disso. Já dançou no dominó? Nem eu. A época que eu dançava Não Se Reprime, eu tinha 6 anos de idade, cara. Na época do menudo. Então, eu sou homem de Deus, como você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Só que nós temos que ser lembrados como homem, nós só somos vistos como homem e mulher de Deus quando nós cumprimos o que Jesus disse: venha a nós o teu reino. Por isso o grau de importância do líder da Força Jovem, porque você e eu temos a obrigação de trazer o reino de Deus para quem? Para o jovem. Nós temos muitas atividades, sim, e elas são de suma importância para o crescimento da Força Jovem. Porém, o que faz o grupo crescer não são suas ações, mas a base. Porque nenhuma casa é edificada se não houver o quê? Base. Nada tem como ser edificado se não houver base. Isso serve para você. Quem aqui quer crescer na vida? Levante as mãos. Todo mundo. Na verdade, ninguém quer ficar parado. Todo mundo quer o quê? Crescer. Só que é o seguinte, você tem que pensar de que maneira Deus vai edificar uma obra em cima de você. Mas você está com o quê? Com base? É isso que você tem que ver. Porque Deus quer edificar. Inclusive, uma das mensagens que ele deu antes de ir, ele disse: eu estou indo preparar o quê? Morada. Morada é edificar, é ou não é? E preparar morada é edificar. Quando ele disse que ia edificar a igreja sobre esta pedra, falando com Pedro, sim ou não? Muito bem, o tempo todo Jesus, o nosso Deus, ele fala de erguer uma cidade, de erguer um templo, de crescer. Tudo com Deus é para cima, não é para baixo. A única vez que Deus desceu foi a fim de livrar o povo. E depois Jesus desceu para morrer pelo povo. E o Espírito Santo só desceu para poder nos encher dele. Mas o tempo todo a meta de Deus não é descer, é o quê? Subir. É uma questão de você usar um pouco a inteligência. Deus é um Deus de edificação. Agora, você está com base para que Ele possa edificar em você? Você quer crescimento no seu grupo, sim ou não? Sim. Quem trabalha para que haja crescimento no seu grupo? Todos nós. A pergunta é: o crescimento quem dá é Deus. Está com base para que Ele possa edificar? Porque tem uma passagem que diz que Paulo planta, Apolo, mas quem dá o crescimento? Olha que interessante. Vamos lá. Paulo, o que Paulo fez? Apolo. Mas quem dá o crescimento? Espera aí, se é Deus quem dá o crescimento, se eu estou falando de crescimento, eu estou falando de edificação. Ele vai fazer crescer? Vai. Ele vai dar o crescimento? Vai. Se for para mim, fala que eu estou fazendo reunião. O que acontece? Ele vai dar o crescimento? Vai. Ele vai edificar? Vai. Porém, só pode se construir uma casa quando houver base. Quer ver? Na criação da humanidade, na criação do mundo, Deus ele tinha que edificar. Ele tinha que edificar. Só que a terra estava sem forma e o quê? A primeira coisa, ele como bom arquiteto, o que ele disse? Haja, porque tem como edificar no escuro? Não dá. Depois que houve luz, ele mandou fazer o quê? É isso que eles estão falando. É isso que eu ouvi. É em hebraico isso?
Ué, vocês não leem a Bíblia, não? Chamou Deus o dia e tal. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E diz assim, ó: fez, pois, Deus o firmamento e separação. Chamou Deus o firmamento de céus, houve tarde e manhã. Aí disse Deus: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Vamos lá. Como é que alguém vai edificar sobre as águas? Tem como? Você que já foi mestre de obra, peão de obra, você sabe que para poder fazer uma sapata, você começa a cavar, sim ou não? Mas se você encontrar água, tem que fazer o quê? Tem que tirar. Você tem que tirar. Chama-se até drenagem. Existem terrenos que para poder fazer uma construção, vai um caminhão fazer drenagem, você tira toda aquela água. Olha como é que o nosso Deus é um arquiteto, ele é um construtor. Ele queria edificar, então ele falou: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. O ajuntamento chamou de mares, e a porção seca. Depois que ele fez isso, aí então ele começou a dizer: haja isso, haja erva, haja planta, haja animais. Ele começou a dar o quê? Crescimento. Depois colocou o homem e disse: sede fecundo, multiplicai. Deus é inteligente. Ele só pode dar crescimento quando primeiro há o quê? Base. Essa é a pergunta. Como é que está o trabalho de base na tua igreja? Ou você é um líder do movimento? Você já entra com 2 pompons na mão. Não, só pode ser, cara. Você é líder, as moças que estão me ouvindo, você é líder das jovens, dos jovens, ou é líder? Há uma diferença. Um pompom, e 2 e 3 é J, não, pelo amor de Deus, né? Com garra, com força, com determinação. É só isso a reunião? O jovem veio e o reino de Deus chegou até ele? Não sei. Depende do que você tem falado, depende do que você tem passado, depende daquilo que você tem dado, o alimento que você tem dado, porque eu tenho uma certeza que Deus quer trazer o crescimento, mas Ele só vai trazer crescimento quando você tiver um trabalho de quê? Um trabalho de base. Você tem que ter um trabalho de base. E qual é o trabalho de base? Jesus já ensinou. Rapaz, Jesus é sinistro. Porque se você tentar fugir, não dá. Sempre na Bíblia você vai encontrar uma mensagem. Não tem saída. Não tem saída. Ele deixa a gente sem noção. Ele deixa a gente desesperado. Se você tenta dar uma desculpa, você procura na Bíblia. Pronto, ó, não tem como dar desculpa. Porque é o seguinte. Antes dele ser levado, ele falou assim: ó, o seguinte, ó, jejum e oração. Já deixou bem claro. Um dos trabalhos de base é o quê? Jejum e oração. Depois ele falou que bem-aventurados que leem. Bom, pronto, então jejum, oração e leitura do quê? Da Bíblia. O tempo todo você vai encontrar Jesus dando os ensinamentos. Ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizar e curar. Esse é o trabalho de base, é o que Jesus fez. O trabalho de base é o que você e eu temos feito, é o mesmo que Jesus fez. Jesus, depois de ser batizado nas águas, começou a pregar o reino de quem? Dizendo: arrependei-vos, batizou. João também veio e batizou, aquela coisa toda. Os discípulos seguiram batizando, pregando. É o trabalho de base. E, consequentemente, depois nós temos as multiformes de sabedoria, que é o Jovem Nota 10, Dose Mais Forte, 16, e todos os projetos desenvolvidos dentro da igreja, dentro da Força Jovem. Mas a minha pergunta hoje não está ligada aos projetos. A minha pergunta hoje está ligada ao seu trabalho de base. Até porque se você não tem base, o próprio Deus não tem como edificar em você. Eis o motivo de muitos estarem aqui há muitos anos. Para pensar. Você tinha 16 anos de idade quando tinha um sonho de ser pastor. Hoje você já chegou aos 30. E por que você não foi chamado, se você tinha tanto desejo? Sabe por quê? Porque às vezes Deus até queria edificar, mas você não tinha o quê? A culpa é de Deus? Porque o tempo todo você encontra na Bíblia Deus falando que quer edificar. O tempo todo.
O tempo todo, Deus ele quer edificar. Desde a criação. Desde a criação. Então vocês que me acompanham aqui na João Dias, no Brás, Santo André e espalhados em todo São Paulo, é uma questão de você parar um pouco para pensar. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu trabalho de base na sua vida mesmo? Como é que está a base? Deus está podendo edificar em você? Às vezes não. Porque você não está permitindo. Porque você está até plantando. O outro está até regando. Mas não está tendo o quê? Porque o crescimento vem de quem? Você sabe o que é uma fruta magnada? É amadurecida à força. É aquele abacate que você tira ele verde, enrola no jornal e coloca dentro do forno. Ele amadurece ou não amadurece? Mas é o mesmo sabor que amadurecer no pé? Tem muita gente aqui que está forçando a amadurecer. Está forçando. E não é por força. Você está me entendendo? Você não tem que amadurecer por força. Deixa Deus fazer com que a sua vida prospere em todos os sentidos, inclusive no teu ministério. Tenha base. Deus quer edificar em cima de você. Tenha base. O que é ser um líder com base? É um líder centrado, um líder que pensa no trabalho, no futuro. Eu não penso, deixa eu dar um exemplo. Até porque falar de Abraão, Isaac e Jacó, eles já morreram. Deixa eu falar daquilo que eu tenho vivido. O tempo todo, principalmente quem está próximo de mim, sabe que eu penso não só no grupo, eu penso na igreja. E é por isso que Deus sempre vai nos honrando. Porque não é um pensamento egoísta. Nós temos que pensar em trazer benefício para muitas pessoas. Porque no momento que você age assim, Deus vê base e entrega mais na tua mão. E aí você pega aquilo e fala, não, mas vem cá, a gente pode estender isso aqui até fulano que está lá. Deus olha e fala, está certo, toma mais. Se você pensa pequeno, se teu pensamento é micro, Deus não pode fazer nada. Ele não pode edificar. Eu pergunto para você, como é que é o tamanho do teu pensamento? Como é que é o tamanho da base que você tem? Dá para fazer um puxadinho e edificar um castelo? Depende da sua base. Muitas pessoas, o máximo que dá para fazer nela, o que Deus pode fazer nela, é um puxadinho, é uma meia água. Lá no Rio se chama puxadinho, então meia água. Cabeça de porco, tem esse nome. É o que Deus pode edificar em você. Está entendendo? O máximo que Ele está encontrando de espaço para edificar é isso. Mas se você pensar grande, se a sua base for grande, então Ele vai edificar algo grande em você. Ele vai edificar, porque o tempo todo Ele quer fazer isso. Abre a mente. Você está no grupo jovem por um momento, e aqui é a escola. Desenvolva, cresça, vai fazer bem para você, na obra e no teu futuro. Porque se você for um bom líder aqui dentro, se você sabe liderar pessoas aqui, qualquer dono de multinacional vai querer você. Ou não. Ou não. Lógico que vai. Lógico que vai. Eu nunca vou esquecer o dia que eu acabei de fazer a reunião e o diretor de uma grande empresa estava presente. E quando eu acabei, ele veio emocionado e falou assim, vem cá, quanto você custa? Eu falei, olha, eu sou muito caro. Não, porque eu preciso que você fale isso para os meus 700 funcionários. Na mesma hora eu falei, está vendo? O líder de jovem tem que ter esse valor. O que você aprende aqui às terças-feiras não é só para o teu ministério não, pessoal. É para a tua vida. O que você aprende aqui é para você pôr em prática na tua própria vida. É igual tudo que acontece dentro da Força Jovem. Se você tem um jovem nota 10 e você se esforça ali no trabalho, você vai aprender tudo da área educacional. Se amanhã surgir uma oportunidade na área educacional, você vai tirar de letra. Você tem o VPR. Você começa a se dedicar ali, amanhã Deus vai te usar exatamente ali. É igual todo mundo, meu sonho é trabalhar na Record, mas tem o VPR e você não se dedica. Ah, você quer Record direto. Por acaso, quando você sobe um deck, você vai com a escada, você pisa no primeiro e atinge o último, sem ter que passar por todos os degraus? Não tem como, rapaz. Não tem como. Não tem como.
Tudo na vida são degraus. E eu acredito que o próprio Deus proporcionou todas essas atividades dentro da Força Jovem para poder formar o futuro do Brasil. Para poder formar o futuro do Brasil. Então, quem aqui se dedicar vai ser honrado dentro da obra, dentro do ministério, dentro da igreja, como também aonde? Lá fora. Porque você e eu não temos que trazer apenas benefícios a um grupo de meia dúzia de pessoas, não. Deus te colocou, te constituiu autoridade sobre muitos. Você é um príncipe, é uma princesa. Deus te colocou por cabeça. O problema é que às vezes você pensa pequeno, então o máximo que está podendo edificar é um puxadinho, é um quartinho, é um cômodo com um banheirozinho, mais nada. Só que o que Deus está preparando é uma morada muito melhor. O que Deus quer fazer em você é algo grande. Ele quer fazer um palacete. Mas você tem que deixar. Você tem que deixar. Primeira coisa que tem que fazer, abrir a sua mente. O que tem de líder de mente fechada não está no gibi, rapaz. Uma liderança que não pensa, uma liderança que não consegue raciocinar, uma liderança que na verdade está dentro do grupo jovem e nem sabe o que é o próprio Força Jovem. Está me entendendo? Uma liderança que não sabe nem o que é o próprio grupo. É isso. Como é que você quer desenvolver? Quer ver uma coisa chata? Eu acho que é chato para vocês também. Vai numa loja, e aí você chega na loja, e você faz uma pergunta ao um dos atendentes, e ele é limitado somente àquilo ali. Olha, não, você sabe o que é? Vem cá, tem isso aqui no estoque? Olha, eu só cuido do caixa. Não é horrível? Eu pergunto, com um funcionário desse vai crescer? Mas nunca, ele não sai dali, meu irmão. Ele não vai sair dali. É dali para fora. É dali para onde? Para fora. Você, às vezes, você trabalha numa empresa. Sabe por que você não cresceu? Porque você está limitado também, rapaz. Naquilo que você executa. Existem outras funções com salários maiores. Mas pergunta se você está almejando isso. Às vezes não. Às vezes você... Sabe o que você é? Executor. Você só chega, cheguei aqui, estou aqui na minha função, acabou. E fica esperando dar o quê? Ai, acabou, vou bater o cartão, tchau. Não vai crescer. Porque você não vive a empresa. Você, é a mesma coisa o líder de jovem. Talvez você não tenha vivido o quê? O jovem só está ali. E espera chegar a terça-feira para vir aqui, anota tudo, aí o teu pastor pergunta, como é que foi a reunião? Está tudo anotado, pastor? Está tudo anotado, o pastor Jean lá passou um negócio bacana, para colocar em prática, está tudo anotado. Na verdade só está tudo mesmo o quê? Porque em prática não coloca. Anotado está. Aí você espera o sábado ou o domingo, para você ir lá e falar, jovem, o grupo não está crescendo, por que você não está pegando firme? Você tem que pegar. Para de falar que o jovem tem que pegar firme. É muito fácil falar que o jovem tem que pegar o quê? Firme. O dono da boiada pega o boi pelo quê? Então você e eu temos que pegar o boi pelo chifre. Para de jogar a culpa no jovem. Ah, porque não está crescendo, porque vocês têm muita fofoca. Acaba com a fofoca. Ah, tem muita gente mole. Faça a gente mais esperta. Porque na verdade o grupo é o que você é. Como é que você tem sido? É isso que você tem que ver. E não esquecer de o tempo todo trazer o reino de Deus para os jovens. Não fazer bagunça. Olha só, eu vou falar de novo aqui, tá? Mais uma vez. Crescer o grupo jovem de uma igreja não é difícil. Não é. Vou lá, vou dar um exemplo. Ou nunca mais eu não vou prometer não, porque eu vou falar isso quando tiver que falar. Mas vou dar mais uma vez um exemplo. Eu tenho 15 jovens. 15 jovens. Meu Deus, eu só tenho 15 jovens. De imediato eu tenho que fazer uma coisa, separar 3 tribos. Cada uma com quantos jovens? Um líder e 4 jovens. Pronto, eu já tenho 3 tribos. Porque se cada um dali multiplicar, eu vou para 30. Sim ou não? Muito bem. Então eu passo o espírito e vou com eles para a rua, vou trabalhar. Cada um vai trazer um. Mas tem que trabalhar para trazer o quê? Um. Você já tem 30. De 30, já melhorou. Já deu já dobrou, pô. E aí você começa com aqueles 30 a falar, quem aqui gosta de jogar futebol? Dentro dali você já monta um time de futebol. Quem gosta de coreografia? Você monta, só tem 5 pessoas que querem dançar. Excelente. É o clube dos 5 e começa com eles. Quem aqui? Aí você começa a pegar tudo aquilo que tem no grupo jovem
e colocar eles para poder fazer. Ó, você, fulano, vai ficar responsável do ponto de fé. Que dia que você pode vir aqui? Ó, eu posso fazer o ponto de fé, é terça-feira, 7 da noite. Pode mesmo? Pode. Terça-feira, você vai pegar essa mesa, essa placa, o jornal. Mas vem cá, qual o jovem que pode vir contigo? Tem fulano e Beltrano. Então eles dois vêm com você, tá bom? Ok. Você vai dando função. A pessoa que está falando com você não caiu de paraquedas. Aqui. Tem um buraco aqui? Não, não caí de paraquedas. Eu não caí de paraquedas. Pelo contrário, nós passamos por todas as etapas. E eu estou falando, tem como sim. Às vezes eu vou na igreja de vocês, sem vocês saberem, pô. E eu entro lá, rapaz, cada mural ridículo, desculpa a expressão, ridículo, relaxamento, é um relaxamento. Eu só não vou falar o nome das igrejas para você não ficar com vergonha. Mas aí, pastor Raíssa e Beata já foi comigo, meu Deus, que coisa mais relaxada. Aí vem dizer para mim que quer fazer a obra. O meu sonho é servir a Deus no altar. Eu fico imaginando Deus no trono, assim, ó. Eu acho que Deus é aqui um asco. Está entendendo? Ou então Deus está fazendo fogueira santa para tudo entrar. Eu vi um anjo subir outro dia ali, colocar um envelope, tinha o teu nome. Esse não. Porque ele acompanha os teus passos, rapaz. Ele acompanha os teus passos. Se você, desculpa o termo, isso não é para todos. Se você é relaxado agora, se você for para a obra, vai ser um peso, vai atrapalhar. Até porque a Igreja Universal de pastor já tem bastante. Ela está procurando o quê? Líderes. Grava o que eu estou te falando. Pastor já tem muito. A igreja está procurando o quê? Líderes. O bispo está procurando líderes. E você pode ser o futuro líder da igreja. Os futuros líderes da igreja estão aqui. Mas eu tenho que trabalhar com a tua base. Por isso que eu estou em cima. Porque você tem que ter base. Porque senão Deus não vai edificar em cima de você. E o pior de tudo, grava o que eu vou te falar. Se você não tiver base, você não cresce nem na obra e olha, nem na tua vida. Eu duvido você crescer na tua vida.